Olá, sejam bem-vindos a Economia para Todos. O meu nome é Sofia Carvalhinha e estou hoje na companhia do professor Paulo Mota, da Faculdade de Economia da Universidade do Porto, e do professor, ex-professor, aliás, Jorge Bateira, da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Obrigado. Começarei por questioná-los relativamente ao vosso papel e ao papel dos académicos, de um modo geral, no que remete ao panorama do projeto europeu. Qual o papel de pensar, refletir sobre aquilo que será, quiçá, o futuro da União Europeia? Acho que o papel dos professores de Economia, em particular, no caso, professores de Economia, deveriam ter um papel muitíssimo importante na formação de um espírito crítico dos nossos alunos. E digo deveriam porque eu acho que, em larga medida, não está a ter. Eu, do que conheço do ensino da Economia, a regra não é essa. São as exceções que tentam, como foi o meu caso, até há coisa de 2 meses atrás, em que terminei funções em Coimbra, tentar fazer passar o ensino através de um olhar crítico que ponha os alunos a pensar, passando inclusive a vídeos contraditórios e debatendo-os nas aulas, coisas que remetam a discussão para o que estamos a viver, e julgo que a maior parte das pessoas não faz isso. É pena, porque sem espírito crítico não há cidadãos. Cidadãos, pessoas que saibam fazer escolhas políticas, porque o cidadão é aquele que faz uma escolha sobre o futuro da vida em sociedade, onde está, e depois o que vemos é ou a abstenção, ou virar de costas à atividade política, ou à intervenção em associações, enfim. Sabemos muito bem que a falta de espírito crítico é sintoma de subdesenvolvimento. E o professor Paulo, qual é a sua perspectiva sobre esta matéria? Pois, certamente que os académicos têm um papel muito importante e até a propósito da crise que se iniciou nos Estados Unidos em agosto de 2007, não há dúvida que há uma grande responsabilidade da academia e dos economistas, dos professores de economia, e eu acho que essa responsabilidade vai um pouco mais além de propriamente a questão da falta de espírito crítico. É mais profundo. Tem a ver, sobretudo, com 2 fatores. Um fator são os conflitos de interesse, porque os conflitos de interesse também existem na academia. Portanto, nós, certamente que a crise foi provocada pela ganância, foi provocada por gestão negligente, foi provocada, não podemos esquecer, a fraude, que foi prevalecente, mas também foi provocada por uma certa concepção ideológica do funcionamento da economia. Uma concepção ideológica que considera, ou considerava, por exemplo, até à crise, que os mercados eram sempre eficientes. Uma concepção que considerava que o modelo dominante que explica os efeitos dos choques macroeconómicos e das próprias políticas macroeconómicas não necessita, não requer o sistema financeiro, porque o mercado financeiro é considerado eficiente. E intervenção estatal, eventualmente? Não requer, porque se é eficiente, o preço dos ativos é sempre correto. E, portanto, é esta concepção que prevaleceu, pelo menos até à crise, e que fez com que os bancos centrais usassem modelos económicos que não tinham precisamente o setor onde a crise começou. E por isso, quer dizer, isto expõe a falha catastrófica do modelo dominante da economia na explicação de um fenómeno que o próprio modelo não reconhece e que não é capaz de reconhecer. Depois, por exemplo, um caso conhecido, o caso do Frederick Mishkin, que é um autor muito conhecido e que tem um livro de política monetária, de economia monetária, muito vendido e muito conhecido, que foi também um economista que fez parte do board da Reserva Federal, alguém que decide as taxas nos Estados Unidos, e que escreveu um livro no início da década de 2000, que se chamava A Estabilidade do Sistema Financeiro Islandês. O Frederick Mishkin foi pago um montante de $100.000. O artigo foi
encomendado pela Câmara de Comércio e Indústria da Islândia e atribuiu $100.000 ao Fredrik Miskin por este trabalho. O Miskin divulgou que efetivamente foi pago e, portanto, por aí não há nenhum problema. O problema é que depois este artigo aparecia no currículo com o nome de A Instabilidade do Sistema Financeiro Islandês. E este caso, que é interessante, foi posto a nu por um jornalista num documentário conhecido que é o Inside Job, um filme interessante, em que o Fredrik Miskin é questionado sobre esta questão e em que ele responde que isso só pode ter sido um erro de impressão. Não é? Portanto, isto é um exemplo de que as pessoas, ao escreverem, têm também determinadas motivações, para além de uma certa captura ideológica que graça na economia. E o problema é, depois de termos andado este tempo todo com este tipo de modelos, não é uma crise, por mais grave que seja, que vai de um momento para o outro completamente alterar a forma como se faz economia, como se publicam artigos. Quer dizer, temos pessoas que há décadas trabalham neste tipo de modelos. Isto são coisas complexas, envolvem matemática. Portanto, não é à toa e não é uma crise que só por si que de repente faz alterar isto. E, portanto, os académicos, a forma como se ensina economia, a forma como os alunos saem da faculdade a ter uma concepção sobre a economia, determina depois as políticas, determina a forma como nos comportamos no mercado, e eu acho que isto é mais profundo do que propriamente a falta de espírito crítico. Mas, portanto, nós estamos a falar de fenómenos que para um investigador ou para um economista seriam relativamente fáceis de antecipar, creio, verdade? Diriam que falte independência profissional e ideológica aos economistas e aos académicos que exercem nesta área? Olha, é um bocadinho, eu sei que, eu sei que a sua área é filosofia, isto é um bocadinho uma alegoria da caverna, não é? Se passar anos a ver sombras, a certa altura acha que as sombras é que são a realidade. Portanto, quer dizer, economistas treinados num determinado tipo de modelos, numa determinada concepção, é a tal captura ideológica que eu falo, muito difícil sair disto. Eu diria que há um investimento pessoal, intelectual, emocional e material que é um obstáculo grande à mudança. Aliás, eu desconfio muito das mudanças súbitas. Eu acho que um intelectual, alguém que reflete sobre andar a investigar, etc., precisa de algum tempo de maturação para perceber que estava por um caminho que era um beco sem saída e precisa de explorar outras vias, outra literatura, repensar o paradigma. Ora, as mudanças de paradigma abalam muita coisa. O certo é que, no essencial, nada mudou. Os conceitos científicos continuam com os mesmos programas para as disciplinas, como se nada se tivesse passado. Isto é que é muito grave. Sim, e os problemas de representatividade também acabaria por inserir esse tópico, que tem assombrado perigosamente as universidades no país, não é? Porque falamos de órgãos cada vez mais afunilados em termos de gestão e em termos de representatividade também cada vez mais reduzidos. Não sei qual é que será o vosso posicionamento sobre esta matéria. Eu pessoalmente sou contra a passagem das universidades a fundações e contra o mimetismo de querer introduzir técnicas de gestão empresarial nas universidades. Desde logo por um princípio de base fundamental, é que o conhecimento não é uma mercadoria. E, portanto, se não é uma mercadoria e se a universidade tem um papel social fundamental, eu acho que os alunos não são clientes, que as universidades não têm que andar a concorrer por cotas de mercado e que as técnicas de gestão não devem privilegiar a discricionariedade quanto a salários, como nos futebolistas. Aquele vale mais, pagamos mais, aquele vale menos, pagamos menos, tem uma cotação, etc. Esse tipo, eu defendo uma universidade com carreira mesmo e com um serviço público, cultivando um espírito de serviço público, o que significa também maior participação, mas digo maior participação não necessariamente dos grandes interesses económicos num conselho que está ali, porque isso significa dar a entender que a universidade deve formar para a empregabilidade. Ora, eu acho que não. A universidade deve formar gente que sabe pensar e ir à procura de conhecimento quando não tem. E a empregabilidade é
utilização da universidade afunilando o seu espírito. Mas a universidade está a servir-se de recursos, como economistas e investigadores, para consolidar precisamente esse tipo de sistema que de algum modo colide com a missão primária da universidade. Qual a responsabilidade destes investigadores e académicos que acabam por compactuar de algum modo com esta consolidação? Fazem parte do sistema. Por isso é que há sim algumas ovelhas negras que denunciam, que se distanciam disso, que tomam posição, mas de facto esse é o sistema. Por isso, quando a gente diz o sistema, envolve participantes absolutamente convictos de que esse é o caminho, e são a maioria, alunos que saem dali com a cabeça bem formatada, com base em ideologia, no fundo é ideologia. Aliás, presumo que quando saem da universidade muitos alunos não sabem bem distinguir o que é uma ideologia do que é a ciência económica, porque estão de tal maneira habituados a cruzar valores ideológicos subrepticiamente sustentando teorias económicas, de tal modo que isto para eles passa-lhes completamente ao lado. No fundo, algumas faculdades tornam-se verdadeiras madraças. Relativamente a este tema, a questão das universidades, eu falo pela minha experiência na Faculdade de Economia. A Faculdade de Economia, nesse aspecto, é uma instituição, até a ver, exemplar, porque realmente dá liberdade aos docentes para, dentro do que é normal, expressarem a sua opinião de forma completamente livre. E nisso acho que é um ponto muito importante. Mas não há dúvida que as crescentes pressões para a diminuição do financiamento público da educação e uma certa ideia de que as universidades devem procurar financiamento empresarial, isso levanta sérios riscos de independência. Aliás, há um caso curioso que é contado pelo Yanis Varoufakis, o ex-ministro das Finanças grego, no seu recente livro, que é Adults in a Room, que conta a história da negociação que a Grécia empreendeu com a Troika no tempo em que ele foi ministro das Finanças, e em que ele conta a história de que vai a um canal de televisão dar uma entrevista a propósito da reestruturação da dívida grega, porque o Varoufakis era alguém que defendeu desde o primeiro momento que a dívida pública teria que ser reestruturada. E ele conta a história de que, na primeira parte da entrevista, o jornalista do canal, creio que o canal estatal, foi extremamente agressivo. E, portanto, fazia-lhe perguntas, praticamente não deixava responder-se, perguntas muito agressivas, para evitar que ele conseguisse explicar de forma conveniente a ideia da reestruturação. E depois, no intervalo, o Yanis Varoufakis confronta o jornalista pediu desculpa pelo tom agressivo, tendo justificado isso com o facto de que o canal era patrocinado neste momento apenas por um banco e a reestruturação da dívida pública grega não era claramente o interesse desse banco e, portanto, estava mandatado. Quer dizer, estes problemas existem, a gente sabe que existem, portanto, apesar de neste momento eu, aliás, estou aqui a dar a minha opinião de forma completamente livre, não sinto qualquer constrangimento, mas esta crescente tendência de financiamento empresarial, estas coisas têm um risco, não é? Trazem claramente um risco em termos da forma como podemos nos expressar livremente sobre os assuntos. Considerando-se estes fenómenos que estamos a analisar e que têm consequências muito claras, como o alinhamento da população de modo geral, a ausência de politização da população, como é que a população pode estar preparada para compreender fenómenos, por exemplo, à escala europeia? Jorge. Eu acho que há de facto um grande alinhamento, embora acho que tenha havido já uma evolução nos últimos anos. A crise e o chamado resgate de Portugal, eu chamo chamado resgate porque de facto não foi Portugal que foi resgatado, foram os detentores de dívida pública portuguesa que foram resgatados, e, nomeadamente os bancos. É que as pessoas não sabem que o dinheiro não veio para que o nosso governo pudesse investir e desenvolver o país. Isso seria ajuda. Não, o dinheiro veio para que o governo português pudesse pagar a quem devia no momento do vencimento. E quem eram os credores? Eram os detentores de dívida pública, sobretudo instituições financeiras. Portanto,
é bom que a gente perceba bem o conteúdo das palavras. Eu acho que a população não percebe isto, por exemplo. E acho que os mídias, em geral, os órgãos de comunicação social, excluíram praticamente do debate público os economistas que são capazes de explicar bem e com detalhe este tipo de fenómenos que são complexos. E, portanto, nós estávamos a precisar de um banho de pluralismo nos mídias portugueses para que a população em geral, e não falamos agora dos alunos das faculdades, estamos a falar do país em geral, esteja consciente das opções que vão ter que fazer nos próximos tempos. E, nesse sentido, estamos em déficit de democracia. E segundo o Paulo? Esta questão é uma questão muito complexa, porque há vários movimentos de alunos, movimentos de estudantes que tentam que aquilo que é ensinado nas universidades seja um bocadinho mais aderente à realidade e que tenha um bocadinho mais relevância e que seja naturalmente também mais plural. Mas nós temos que perceber, por outro lado, que a economia é complexa. A economia é feita de interações entre os agentes económicos e praticamente em relação a nenhum tema económico há uma resposta taxativa. Portanto, é quase sempre depende. A economia está cheia de trade-offs. Trade-offs é um jargão que significa incompatibilidade entre dois objetivos igualmente desejáveis. Quer dizer, quase qualquer política que apliquemos tem este problema. Tem benefícios, mas também tem custos. E por isso não é de maneira nenhuma fácil explicar a um leigo os efeitos das políticas, as razões das crises. Não é de maneira nenhuma fácil. Como não é fácil explicar os fenómenos físicos. Não é? Quer dizer, por mais existem livros de divulgação científica, certamente, muito interessantes, que tentam desmontar as coisas e explicar de uma forma interessante, sem equações. Também existem livros de economia desse tipo. Mas a verdade é que não é fácil. Portanto, não podemos ter a pretensão de que vamos desmontar as coisas a um ponto em que toda a gente vai perceber e vai perceber de uma forma isenta, percebendo os fundamentos, o que está por trás, por aí fora. E, portanto, nesse aspecto, eu vejo alguma dificuldade. Por outro lado, a questão do pluralismo também tem outro problema, que é, ok, a gente, em vez de uma opinião dominante, pode ter 4 ou 5, e não saímos dali. Não é? Cada pessoa acha que tem razão, e também não saímos dali. Agora, há uma coisa que se sabe, há determinado tipo de políticas que se sabe que não funcionam. Por exemplo, a austeridade, num contexto em que os países não têm taxa de câmbio e durante uma depressão, uma recessão profunda, eu escrevi um livro em que mostro que não existe nenhum país no mundo, em nenhum momento da história, onde estas políticas tenham resultado. Quer dizer, isto sabe-se. E isto não é uma questão de pluralismo, quer dizer, isto sabe-se, é uma questão de evidência empírica. Não é? Claro que em economia é muito difícil dar uma resposta taxativa, é muito difícil, porque isto não é bem uma ciência. É muito difícil conduzir uma experiência controlada de maneira a dar uma resposta absolutamente taxativa. Veja-se um exemplo, há pouco tempo tivemos a polémica das vacinas, e há pessoas que acham que não devem vacinar os filhos, porque os custos são maiores do que os benefícios. E, aliás, até assistimos na televisão uma senhora a falar sobre isto, e era economista até, curiosamente, era economista. Ora, nós sabemos que as vacinas estão amplamente comprovadas, que os seus efeitos são benéficos, isto é evidente. E mesmo assim há pessoas que não acham isto. Ora, em economia não há nenhum assunto que seja tão certo, tão evidente, como os benefícios das vacinas. Nenhum. E mesmo este ainda suscita polémica. Portanto, é muito difícil dar uma resposta taxativa, é muito difícil também explicar às pessoas esta questão. Por outro lado, uma tendência também recente que existe, que é os órgãos de decisão e a forma de decidir a política macroeconómica, desde a política monetária à política fiscal, há uma tendência para concentrar estas decisões
em organismos independentes, sobre uma capa técnica, de um tecnicismo que é independente das pessoas. E que, no fundo, e que no fundo não são órgãos democráticos, porque não podem ser eleitos, os cidadãos não têm de facto... Não estão sob escrutínio democrático. Não estão, não é? Quer dizer, por um lado, era necessário encontrar aqui um compromisso, porque por um lado as matérias económicas não podem ser explicadas, é muito difícil explicar de uma forma técnica às pessoas, de uma forma que as pessoas compreendam completamente. Por outro lado, deixar que estes órgãos apliquem as medidas de uma forma tecnocrata e às vezes um tecnocracismo, digamos, encapotado, que não é nem sequer compatível com a teoria económica e com a evidência empírica. Isto também não é bom. Não é? Lançaria também uma outra questão a ambos, que é relativamente a esta tendência oriunda do projeto europeu de procurar standardizar pacotes de políticas económicas e aplicá-las de uma forma mais ou menos igual aos diferentes contextos e não considerando as especificidades de cada território e de cada país. Concordaram com esta afirmação? Boa questão. Há essa tendência efetivamente? Assumiria que a questão pode ser já uma entrada na discussão do futuro da União Europeia. Porque eu sou daqueles que têm a opinião muito convicta, é uma convicção, certamente, mas é uma convicção fundada em estudo, em olhar para a história, para a teoria económica, mas tenho a convicção fundada de que a União Europeia justamente vai acabar porque se transformou numa máquina de uniformização de políticas. Ora, se há coisa que destrói justamente as economias é aplicar uma mesma política monetária e cambial para todos os países. Isso é absolutamente seguro. E, aliás, os economistas, mesmo defensores de um futuro para a União Europeia, reconhecem isso já hoje. A maior parte, gente com bom senso, reconhece. O que dizem é nós precisávamos era de completar esta uniformidade monetária, como se tratasse de uma política monetária à escala de um Estado federal, com uma compensação ao nível da política orçamental, que era uma forma de dizer, bem, os prejuízos que Portugal tem pelo facto de ter uma taxa de câmbio que é forte demais para a sua estrutura produtiva, serão compensados com transferências orçamentais dos países mais beneficiados com esta organização institucional e, com isso, lá iríamos vivendo como traz-os-montes vivo de transferências entre as regiões do litoral mais desenvolvidas, industrialmente, economicamente, e vivemos todos muito bem assim. Pois, mas é que realmente a Europa não é um país. A União Europeia, segundo a sua perspectiva, extinguir-se-á a si própria? Eu penso que nós estamos a caminhar para isso. Não sabemos exatamente quanto tempo vai demorar, isso ninguém tem bola de cristal para perceber exatamente, mas até os próprios sinais mais recentes por um lado, Macron fazer um discurso na Sorbonne todo virado para o federalismo, para a superação dos chamados egoísmos nacionais, ou seja, mandemos pela borda fora as soberanias nacionais de uma vez por todas. Não andemos a iludir-nos nem a iludir os povos. As soberanias dos países são para acabar e temos que ir para poderes supranacionais. Desde a defesa, que se calhar não é defesa, é ataque. Se calhar a Alemanha, à boleia de um exército e de forças armadas europeias, acabará por ter não só já a dominação económica, mas também a dominação militar sobre a própria Europa. É bom que pensemos nisso. Portanto, tudo supranacional, orçamentos completamente controlados por Bruxelas, etc. Essa opção é uma possível. Mas a gente vê que as eleições na Alemanha vão no sentido de ainda mais reservas a esse salto qualitativo ou um acelerar do chamado projeto europeu nessa direção.
E, portanto, vê-se que, ainda hoje no Jornal Público eu li uma notícia, que as negociações com o Partido dos Liberais na Alemanha vai tornar a vida de Angela Merkel ainda mais difícil para fazer compromissos com Macron. Porque os liberais lá são mesmo absolutamente contra qualquer política de transferências dentro do projeto europeu. Portanto, temos aqui em flagrante o projeto europeu, eu diria, a começar a esboroar-se. Porque é um dado que a Alemanha vê a extrema-direita a crescer dentro do seu país. Portanto, a limitar a capacidade de manobra para dialogar com os federalistas. Isto passa-se noutros países. Os países de leste, ao ouvirem o discurso de Macron, não estou a vê-los a abanar com a cabeça a dizer que sim. Bem pelo contrário. Eu sei que em Portugal há gente que vende de barato a soberania do país. Estão dispostos a abdicar do país enquanto autonomia soberana. Mas esse é um assunto da soberania que vamos discutir certamente mais tarde. O Paulo subscreve as palavras do Jorge, que prevê um cenário deste tipo. Comentário, eu queria só retomar um bocadinho o que disse há pouco, para dizer outra coisa. A propósito da questão da independência, da forma como se conduz o política monetária fiscal, a economia europeia neste momento está constrangida, os países estão constrangidos pelas regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento, que é um conjunto de regras que nos impõe um determinado caminho para a política fiscal. E o entendimento é de que, se deixarmos os países gerir completamente, de forma autónoma, as suas contas públicas, isto poderia originar que os países pudessem conduzir política fiscal demasiado expansionista e de uma forma eleitoralista em vésperas de eleições, e isso seria prejudicial para a estabilidade. Ora, certamente que isto é um risco, não é? E a gente sabe que muitos países fazem este tipo de políticas. Mas o expansionismo também não acontece de igual forma havendo uma política centralizadora? Já lá vamos, mas há uma maneira muito simples de acabar com o problema dos ciclos eleitorais, que é não termos eleições. E acho que ninguém quer caminhar para esse caminho, ninguém quer ir por esse caminho. Portanto, esta questão do possível eleitoralismo ter um impacto nos déficits pode ser minorado, mas é uma coisa que faz parte um pouco da própria democracia e tem que ser aceita até um determinado ponto, porque eliminar completamente isto é fácil, elimina-se os ciclos eleitorais, deixa de haver eleições. Não é? Em relação a esta perspectiva do professor Jorge Bateira, eu discordo aqui um bocadinho só num ponto, que é estas questões europeias, como dizia o Robert Skidelsky, Lord Robert Skidelsky, que é um conhecido biógrafo de Keynes, é um professor de História Económica e membro da Câmara dos Lordes, na Inglaterra, e ele diz que os problemas e a forma de reformar a Europa, a União Europeia, é um assunto para o pedreiro e não só para o poeta. Porquê? Porque as regras estão de tal maneira incrustadas e estão de tal maneira a apertar os países que é muito difícil, só pelas ideias e só por certa... é muito difícil. Portanto, isto tem que ser mais direcionado e quer dizer, a perspectiva do professor Jorge é um bocadinho mais filosófica, não é? E como dizia o Skidelsky, isto não vai lá com poesia, é preciso ser mais assertivo, não é? E é nessa perspectiva só que eu tento dizer coisas um bocadinho mais assertivas. Mas o professor Jorge Bateira tem razão num ponto, é que o euro certamente não é o fim da história. Quem conhece a evolução dos sistemas monetários internacionais sabe que a regra é a extinção. Portanto, os sistemas começam, em fase de crises graves, a maior parte deles não sobrevive. Aliás, é essa a experiência histórica até ao euro. E, portanto, eu penso que o euro não será o fim da história. Agora, como irá evoluir, se é importante para Portugal, por exemplo, sair do euro já de uma forma unilateral, isso acarreta riscos muito significativos e, naturalmente, que era desejável que pudesse haver uma reforma a partir do interior da zona euro, em muitos pontos que depois podemos debater, mas também não se está a ver como é que isso poderá acontecer, porque politicamente não interessa ao país dominante que é a Alemanha, isso claramente é um problema. É por isso que o Paul Krugman, quando esteve aqui em 2012 para receber o doutoramento honorário
honoris causa por 3 universidades de Lisboa, disse que Portugal está naquilo que ele designou de uma armadilha monetária. Isto significa que, dentro do euro, nós estamos muito constrangidos e dificilmente poderemos crescer a um nível compatível com uma convergência com os países mais desenvolvidos, mas sair agora também isso, quer dizer, acarreta custos de tal maneira que ninguém está preparado para dizer que é mais vantajoso. E, portanto, estamos de facto numa armadilha. Portanto, a ideia é esta. Nós estamos confrontados com a necessidade de ou dar um salto em frente, usando a metáfora de uma ponte, estamos a meio da ponte e ou percorremos o resto da ponte e passamos a um Estado Federal, que é o que Macron quer, mas nem toda a Europa quer. Aliás, acho que grande parte da Europa não quer, e a ideia de Macron é dos visionários um bocado lunáticos, que não têm os pés de facto assentes na terra, ou então, como estar a meio da ponte não vai aguentar muito mais tempo, virá de algum dia um governo que, com mandato popular, decidirá que recua e, por simplesmente, abandona o euro. Eventualmente pode dizer que abandonará também a União Europeia, como no caso do Brexit, que decidiu ser da União Europeia, mas não é necessariamente, não é forçoso, e há debate entre os juristas sobre se sair do euro implica necessariamente sair da União Europeia. E pode haver uma decisão política, tática, de reivindicar apenas a saída do euro, mantendo-se na União Europeia e provocando a necessária turbulência para que depois a própria União Europeia se reformule. Esta é um pouco a minha perspectiva. Paulo, é melhor evacuar a ponte? Era melhor reconstruir a ponte. Só para explicar um bocadinho melhor aquilo que a União Económica e Monetária, a zona euro, como um todo, é naturalmente uma área desenvolvida. É um país desenvolvido, digamos assim, a par dos Estados Unidos, do Japão, da China, e por isso tem mecanismos, como um todo, que permite uma intervenção macroeconómica completamente diferente daqueles que podem ser acionados por um país individual, nomeadamente um país como Portugal, com um nível de desenvolvimento Portugal. Estou a falar de quê? Por exemplo, da política de alívio quantitativo do Banco Central Europeu, chamado Quantitative Easing. Isto é uma política que o Banco Central Europeu tem seguido a partir de 2015 e que consiste basicamente em compras mensais de dívida pública de países periféricos, por exemplo, dívida pública portuguesa, também dívida privada, mas a dívida pública portuguesa, numa quantidade muito significativa. Esta política tem feito baixar as taxas de juros, chamadas ILS, as taxas de juros implícitas nas obrigações do Tesouro, permite manter taxas de juros relativamente baixas que depois se relacionam também com as taxas a que as empresas se financiam. E o crédito à habitação. Exatamente. Isto ajuda a economia a recuperar. E esta política, no meu entender, foi fundamental para se ter conseguido evitar a completa desfragmentação da zona euro. O problema é que esta política pode ser implementada com facilidade por um Banco Central com o peso do BCE, um Banco Central credível, com as pessoas a terem plena confiança no valor do euro. É uma política que não pode ser seguida por Portugal fora da zona euro. Se o Banco de Portugal, com Portugal fora da zona euro, começar a fazer isto chama-se monetização do déficit, o resultado é a criação imediata de um processo inflacionário, a desvalorização do escudo, e isto não vai ter o impacto que teria se fosse seguida por parte do Banco Central Europeu. Portanto, há mecanismos simples, neste caso a política monetária, que são muito facilmente acionados pela zona euro, que não podem ser acionados por um país fora da zona euro. Por isso, o melhor era, de facto, ultrapassarmos os constrangimentos que existem dentro da zona euro e não propriamente sair. Agora, também se poderá dizer que se esses constrangimentos não forem ultrapassados, quer dizer, Portugal vai ficar preso sistematicamente a uma União Económica e Monetária que tem determinados aspectos que vão constranger o crescimento. Isso também é um facto. Esse ponto aí, do Banco de Portugal não poder fazer a monetização do déficit, fica para uma próxima, porque aí temos mesmo desacordo. Muito obrigada pela vossa companhia. E foi o programa Economia para Todos. Subscrevam o canal, partilhem, gostem
e vemos para a semana. Até à próxima!